Boa noite. Vamos começar então a nossa palestra. Vou pedir para que todos fechem os olhos por uns minutos, se acomodem na cadeira, sentindo bem o corpo, os pés no chão, a coluna alinhada. Imaginando nesse momento a figura do Mestre Jesus presente aqui entre nós, como ele mesmo nos disse, que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Que nesse instante nós possamos sentir esse campo do nosso Mestre Jesus, nos inspirando, nos iluminando, nos intuindo. E é em nome dele que nós damos iniciar esse momento. Que assim seja. Nós estamos nas palestras dando uma sequência, nesse momento, deste livro Pão Nosso. São vários livros ditados por Emmanuel, aprofundando, trazendo mais esclarecimentos a respeito do Evangelho do Cristo, através da mediunidade incrível de Chico Xavier. São livros que nós precisamos ter em casa, que nos ajudam no momento do culto no lar, ou à noite antes de dormir, no dia seguinte antes de sair de casa, ao acordar. Mensagens curtas, mas com ensinamentos muito profundos e muito atuais. A mensagem de hoje fala de curas. Portanto, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, cura, doença, saúde, trazendo a contribuição do Espiritismo, da doutrina espírita, para nos ajudar a entender melhor este processo e não só entender, compreender, mas também nos orientar de qual deve ser a nossa postura, quais devem ser as nossas atitudes diante destas situações. Então, no Evangelho de Lucas, ele repete essas palavras de Jesus: e curai os enfermos que nela houver. Na vida, no percurso, Jesus pede então que os discípulos confiem, não é? E alerta-os que eles têm o poder de cura também, assim como o próprio Jesus exemplificou durante toda a sua trajetória. Curai os enfermos, diz Jesus, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então é interessante porque em nenhum momento daquelas curas tão profundas e tão impactantes, não é, de Jesus, Jesus simplesmente dizia: você está curado, e pronto, acabou. Jesus sempre complementava com algo. Ele dizia: vai, não peques mais, a tua fé te curou. Não é? Jesus está, então, com estas palavras e essas mensagens, a nos dizer de uma cura mais profunda, de uma cura que não é só do sintoma físico, mas é uma cura do espírito, da alma, é um alerta, é um conselho. É como se Jesus pudesse dizer: essa doença lhe trouxe até aqui. Através
desse sintoma e dessa doença, você chegou até mim. E agora o reino de Deus lhe aguarda. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vida do Espírito, é a vida espiritual. Portanto, Jesus nos deixa uma profunda lição. Nos alerta e nos diz para termos um olhar diferente sobre a doença e, obviamente, também sobre a cura dessa doença ou desse sintoma. Aqui está Jesus em um daqueles momentos em que a multidão se aproxima, depois que todos souberam ou ouviram falar do seu poder de cura, desse poder e desse campo magnético, desse poder de transformar uma realidade física e trazer a cura do cego, a cura de um leproso, mas também as curas dos transtornos mentais. Quantos Jesus curou? Compreendendo aquele transtorno mental, inclusive, muitas vezes, como processos obsessivos, e onde Jesus encaminhava, então, aquelas entidades, aqueles seres, com sua força espiritual, com seu poder real e com seu amor infinito, incondicional. Jesus não perguntava quem era aquela pessoa, qual era a sua história, qual era o seu passado, que crimes, que pecados ele ou ela teriam cometidos. Não, Jesus simplesmente se coloca presente e se conecta com a força da fé daquelas pessoas. Porque se não houvesse também essa fé, possivelmente aquela cura não seria possível. Então, a lição de Jesus é uma lição para todos nós, ainda tão atual, quando nós falamos e quando nós vivenciamos situações de doenças, de cura, e quando nós nos perguntamos o que fazer para termos ou restabelecermos a nossa saúde. E o Espiritismo e essa lição de Emmanuel nos ajuda muito a compreender mais aprofundadamente essa questão. O Espiritismo vem nos trazer a boa nova, aquilo que no tempo de Jesus não seria possível ser dito, porque naquele momento eles não compreenderiam. Seria muito difícil compreender todas essas verdades que depois o Espiritismo, na sua codificação, muitos anos depois, pôde explicar e pôde trazer, complementando, esclarecendo, edificando as mensagens de Jesus, não é? Então, quando nós olhamos para esta imagem, nós sabemos que nós não somos só um corpo físico. Nós não somos também só uma alma ou um corpo energético. Nós somos esse todo, mas nós somos fundamentalmente espíritos, vivendo uma experiência no corpo físico. Nós somos espíritos encarnados, nós, os encarnados que estamos aqui. Mas nós sabemos que tem muitos desencarnados aqui também, que vêm escutar as nossas palestras, que são trazidos para tratamentos, não é? Nós não precisamos assustar com isso, porque nós sabemos que a população do outro lado é muito maior do que a população encarnada. Por isso é que nós, inclusive, precisamos a todo momento, todos os dias, agradecer a oportunidade que nós tivemos
desta vida que nós temos, independente de como ela veio, independente se ela veio até numa situação muito desfavorável, às vezes até de uma violência, às vezes passamos por situações de abandono quando crianças, nada disso diminui o peso e a gratidão que nós temos que ter pela nossa encarnação, porque nós sabemos que é aqui, neste plano, que nós temos as possibilidades, as oportunidades de crescermos, de nos desenvolvermos enquanto espírito que somos. E como diz Chico Xavier, nós não nascemos em famílias erradas, nascemos naquela família que nós precisamos nascer. E geralmente, quase sempre, nós pertencemos àquele núcleo familiar já de muitas encarnações. Muitas vezes estamos na condição de filho, de filha. Em outras vidas pode ser que nós tenhamos sido mãe ou pai, não é? Às vezes temos e acolhemos na nossa casa filhos que em vidas passadas podem ter sido espíritos que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados por ele. Mas se olharmos mais para trás, vamos encontrar essa família espiritual também no momento onde esse amor pôde se expressar. O que é a doença, então? Do ponto de vista do que o Espiritismo nos traz, mas também compreendendo a doença e a saúde a partir do que a ciência aqui nossa, humana, não é? Também nos traz. O Espiritismo é ciência antes de tudo. E na codificação espírita está escrito que se algum desses ensinamentos, se alguma dessas afirmações que estão ali nos livros, na codificação espírita, chocar com a ciência, com que a ciência desenvolveu e provou, nós precisamos mudar a nossa percepção, mudar a nossa opinião, porque o Espiritismo acompanha esse progresso e esse avanço. Só que o que está acontecendo é que, na verdade, aquilo que não só a codificação espírita, mas posteriormente, particularmente no Brasil, país escolhido por uma série de razões para ser esse berço iluminador do Espiritismo para o mundo, onde nós tivemos um médium como Chico Xavier e tantos outros, nos trazendo tantos ensinamentos que complementaram a obra de Kardec. O que nós percebemos é que o que a ciência hoje, ao estudar sobre o ser humano, ao estudar sobre a energia, sobre os fluidos cósmicos, ao estudar sobre o espírito, não é? Ela ainda não alcançou totalmente aquilo que o Espiritismo já está nos ensinando. Mas, basicamente, precisamos compreender, se acreditamos que exista um Deus e nós, espíritas, acreditamos que sim, nós temos um Deus que é um Pai amoroso, uma inteligência suprema, criador de todas as coisas. Portanto, nenhuma doença, nenhum sintoma é ausente de significado, de ensinamento, de aprendizado. Portanto, a primeira lição que nós confirmamos com a doutrina espírita, com os ensinamentos dos espíritos, é que diante de uma doença, diante de um sintoma, nós precisamos olhar com um olhar amoroso, que eu gosto de chamar assim, do nosso eu superior. O eu superior é essa centelha divina que todos nós temos em nós. Nós viemos desta perfeição e nós somos inclusive co-criadores juntos com Deus de tudo que acontece.
Então, no momento da doença, nós precisamos nos afastar um pouquinho daquela dor, daquele sofrimento que inclusive nos encolhe, nos ameaça, nos faz até pensar que talvez fosse melhor morrer do que enfrentar aquela doença, do que enfrentar aquele sintoma. Não, aqui nós aprendemos com Jesus e depois com todos os desenvolvimentos e as explicações dos espíritos, que diante dessa doença, desse sintoma, nós precisamos acolher, abraçar. E eu digo para vocês que isso não é fácil. Todos nós aqui, até porque estamos num plano de expiações e provas, onde infelizmente não conseguimos ainda nos desenvolver só com o amor, ainda precisamos da doença, ainda precisamos do sofrimento, mas quando nós passamos por uma situação dessa, e é isso que diz Emmanuel, nessa lição 44 do livro Pão Nosso, nós precisamos abraçar e acolher nós mesmos esse sintoma, essa doença, mesmo que nós não compreendamos exatamente de onde ela veio. Eu costumo dar algumas palestras aqui e eu sei que muitos de vocês já ouviram de mim falar sobre a minha própria experiência. Eu gosto de falar porque com isso eu estou sendo muito verdadeira. Há 2 anos atrás eu me vi num diagnóstico de um câncer de mama e eu digo para vocês que não é nada fácil. A primeira coisa que eu pensei foi: esse exame está errado. Como eu? Não é possível que eu esteja passando por isso. Mas era eu mesma, eu conferi, o nome era meu. Felizmente, graças a Deus, um câncer em uma etapa passível de tratamento e de cura, mas é um diagnóstico que nos amedronta, que nos faz entrar em contato com uma dimensão que talvez a gente não pensasse antes. A dimensão da nossa vulnerabilidade, de uma certa fragilidade, por um lado, e até de uma arrogância, uma prepotência, por que não eu? O que me diferencia das pacientes que eu atendo com esse diagnóstico? O que me diferencia do outro, da outra que passa por esse problema? Mas eu digo para vocês que com muita ajuda, e nessa hora nós precisamos exercer a humildade do pedir ajuda, com muita ajuda das amigas, dos familiares, dos filhos, desta casa abençoada e dos médicos todos que eu procurei, de todos os tipos de medicina, embora eu seja uma médica homeopata. Eu continuei tratando com homeopatia, mudei, inclusive, a minha médica mudou o meu remédio para um remédio mais adequado para aquele momento, mas eu agradeci cada dia o tratamento com o oncologista, o tratamento com a radioterapia. E eu digo para vocês que eu não sou a mesma pessoa, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu olho hoje para mim mesma e eu percebo, tudo bem, eu não sei de onde veio exatamente, mas eu sei que eu precisava passar por essa experiência. E também hoje eu tenho uma responsabilidade sobre a minha saúde, que é um outro tema que Emmanuel trata nesse capítulo desse livro. Qual é a responsabilidade nossa sobre a saúde? Porque uma coisa é eu dar conselhos, eu dizer que temos que ter uma boa alimentação, eu orientar meus pacientes, filhos, amigos sobre dieta. Outra coisa é eu olhar para isso e perceber o quanto eu estava sendo negligente com a minha saúde. Meu horário de sono, de descanso, não é? O exercício físico que eu negligenciava de uma forma absurda e que nós sabemos que nós precisamos. E quem diz isso não são os médicos de hoje apenas. Quem diz isso é o pai da medicina, 4 séculos atrás de Cristo, Hipócrates. Ele já dizia
que nós precisamos fazer exercícios físicos e termos uma vida saudável e termos uma alimentação saudável. Então vocês imaginem que hoje, quando tudo está tão automatizado, que nós não levantamos do sofá nem para mudar a televisão, imagine os nossos filhos, imaginar crianças de hoje em dia, netos, pensarem que não existia controle remoto um tempo atrás, e nós fazemos tudo de uma forma muito paralisada, portanto, mais do que nunca nós precisamos desse exercício físico. Então, eu não sei exatamente qual é a questão, mas eu sei que tem muita coisa lá para trás. Nós sabemos que nós temos dívidas, nós temos resgates, mas também nós podemos olhar para essa doença como uma oportunidade de crescimento, não é? Neste caso, eu penso que eu estou conseguindo. Não é 100%, porque somos bem humanos e é mais fácil falar do que fazer. Outra questão importante é exatamente a saúde. O que é a saúde? Eu gosto também de Emmanuel, quando no livro O Consolador, outro livro muito interessante de termos em casa, ele diz que a saúde é a harmonia da alma. Agora vocês imaginem o que é isso. Primeiro, o que é a alma? Quando falamos de alma, temos às vezes conceitos diversos, mas nós sabemos que é algo que vai além do nosso corpo e que nos conecta com o espírito. Portanto, estarmos em harmonia com a alma, isso é saúde, segundo Emmanuel. Será que nós estamos em harmonia com a nossa alma? Ou será que nós estamos mais em desarmonia do que em harmonia? São reflexões que nós precisamos fazer. Observar a nossa essência. Quando falamos que nós somos seres de luz, que nós somos espíritos feitos à semelhança de Deus, nós precisamos refletir: será que eu estou manifestando esse aspecto meu da minha essência luminosa? Ou será que eu estou preso ainda naquilo que nos condiciona no nosso estágio mais inferior, que nos lembra mais da nossa origem lá atrás, reptiliana, quando éramos répteis, não é? Talvez até antes ainda, quando éramos minerais? Ou será que nós estamos caminhando e estamos mais próximos da essência luminosa e divina que nós somos? Também precisamos refletir sobre isso. Será que os nossos comportamentos são comportamentos mais condizentes com essa harmonia da alma, portanto com a saúde? Ou será que o nosso comportamento ainda reverbera em nós doença, sofrimento, obstáculos, não é? E o que é a cura? Quando pensamos nessa imagem que mostra um corpo físico, um corpo energético e um campo de energia, e possivelmente podemos perceber aqui a luz que é o espírito, não é? Compondo e regendo tudo isso, o que será a cura? Será que a cura do meu câncer é apenas o desaparecimento dessas células que por algum motivo se degeneraram, cresceram de forma anômala, chamando a atenção do corpo como um todo? Ou será que a cura, quando eu digo eu me sinto curada, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, será que eu me sinto mais próxima dessa saúde, harmonia da alma? Será que essa doença de fato serviu para algo? Ou será que eu vou precisar de outra? Eu espero que não. Eu tenho feito um esforço nesse sentido, mas eu também não tenho esse controle e esse domínio, porque nós também precisamos compreender que nós temos algo maior que nós não controlamos. Hoje em dia,
com o avanço da própria compreensão do ser humano, nós percebemos que nós não somos só seres individuais, sem uma conexão com os demais seres ao nosso redor. O paradigma da ciência, da visão sistêmica, o chamado pensamento sistêmico, complexo ou não é? É algo que a ciência hoje é obrigada a se curvar e aceitar. Portanto, muitas vezes a nossa doença, ela não diz respeito, ou a sua causa não depende só de mim enquanto um espírito individual. Não é uma dívida minha daquele passado apenas. Não é um resgate de algo que eu preciso resgatar apenas. Pode ser que essa minha doença, ela traga algo do meu sistema familiar como um todo. Até porque todo o sistema é afetado quando uma pessoa, uma mãe, uma irmã, surge com um diagnóstico desse, não é? E hoje, com essa visão ampliada e com possibilidades, com técnicas que nós já conhecemos, não é? Eu particularmente estudo há alguns anos algumas dessas técnicas, algumas dessas escolas, uma delas a das constelações familiares, a visão trazida por Bert Hellinger, de uma profunda conexão sistêmica. Isso não é novidade, não foi Bert Hellinger que descobriu isso. A ideia de lealdades dentro do sistema familiar, a ideia daquela criança que desenvolve um episódio depressivo, porque na verdade ela está conectada com o pai, com o seu pensamento negativo, ou aquela criança que tem um déficit de atenção, porque ela não pode prestar atenção na vida normal de criança, ela não pode brincar normalmente, ela não pode se desenvolver plenamente na escola, porque ela está leal, invisivelmente, profundamente conectada com a mãe e seu pensamento em suicídio. Isso não são histórias aleatórias, são histórias de pacientes que eu venho acompanhando, eu e muitos outros terapeutas que utilizamos essa técnica. Portanto, quando nós falamos então de doença e também de cura, nós precisamos pensar nessa cura também de uma forma ampla e sistêmica. E isso não é contraditório com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Ao contrário, a ideia inclusive da reencarnação, a ideia de que nós reencarnamos em círculos familiares comuns que se repetem, todas essas verdades confirmam a possibilidade de nós também estarmos juntos, conectados, tanto no adoecimento quanto na cura. Nesse final de semana, eu pude atender um casal que me procurou 4 anos atrás, quando nasceu a filhinha deles. Eles vieram de outra cidade. E a filhinha nasceu com uma doença grave, uma doença genética, uma distrofia muscular muito grave. E eles fizeram um diagnóstico bem precocemente, quando perceberam a dificuldade da criança de firmar o pescoço, etc. E esse pai fez uma luta, que eu pude depois acompanhar até pela televisão, para conseguir o medicamento que poderia ajudar essa criança a não ter um destino tão trágico, que poderia levar a criança a ter mais movimentos ou até se curar. Esse remédio era caríssimo, era impossível de ser adquirido. E esse pai fez um movimento a nível nacional e conseguiu que o governo, na época, comprasse esse medicamento e foi dado para a criança. A criança é acamada hoje, com 4 anos, mas ela fala, ela tem o cognitivo preservado, ela é uma criança, inclusive, muito alegre. Eu acompanhei essa criança durante algum tempo e agora eles me procuraram de novo. A criança estava na UTI
lá nessa cidade, e eles vieram em busca de ajuda, querendo trabalhar isso no ambiente de constelação. Eu perguntei: o que vocês querem? E esse pai disse: eu quero que minha filha fique viva, eu quero que ela tenha saúde, ela anda adoecendo muito. E imagina uma criança que tem uma dificuldade muscular, se ela tem uma pneumonia, alguma coisa, pode ser fatal para essa criança. E eu perguntei para a mãe: e o que você quer? Ela diz assim: eu queria compreender melhor o que está acontecendo. Então eu pedi que eles colocassem um representante para a criança, um representante para a doença da criança e seu propósito, e um representante para a saúde dessa criança. Esses 3 representantes. E aí a constelação foi se desenvolvendo. Quem conhece esse trabalho sabe como é. Depois eu perguntei para eles: vocês têm um vínculo entre vocês? Ele disse: nós somos primos em 3º grau. Nós temos uma bisavó e um bisavô em comum. Quer dizer, essa doença vem desse gene recessivo e, obviamente, que esse casamento trouxe a possibilidade desse gene se expressar. Eu então pedi que eles colocassem um representante para esse avô e para essa avó, bisavô e a bisavó. E todo o trabalho se mostrou ali. Havia uma conexão daquela criança com aquela bisavó, que por sua vez estava profundamente conectada com algo que parecia serem muitas vítimas daquela família. E vejam que interessante. Hoje nós estudamos sobre isso, que os perpetradores e as vítimas da nossa família impactam o nosso sistema. E que nós precisamos, acreditem, parece muito difícil isso, não é? Mas é isso que disse Jesus, é isso que dizem os grandes avatares, é isso que diz a filosofia cristã. Nós precisamos ter um apaziguamento com a nossa história e ter um lugar no coração, tanto para os perpetradores quanto para as vítimas da nossa família. E foi o que eu fiz ali naquele momento. Eu trouxe esses representantes que aparentemente pareciam ser de populações indígenas, e eu fiz com que todos fizessem uma reverência, abaixando a cabeça, tanto para possíveis perpetradores quanto para possíveis vítimas. E a representante da menina saiu de um lugar onde ela olhava para o nada e ela passou a olhar mais para todos que estavam ali. E este pai e essa mãe fizeram juntos essa reverência profunda. Hoje mesmo ele me ligou no meu consultório. Primeiro para me dizer que ele estava muito feliz, que ele tem um amor muito grande pela filha, mas ele tinha um inconformismo pela doença da filha. Ele tinha uma dificuldade de aceitação daquela limitação da criança. E ele disse assim: algo mudou em mim. E eu agora converso com a minha filha e digo para ela: minha filha, está tudo bem. Eu estou aqui junto com você e a sua mãe também. E a sua doença não é em vão. E nós homenageamos e reverenciamos você, porque você está fazendo um serviço para toda uma geração. Então vocês vejam como a doença, a saúde e a cura ganham uma outra dimensão quando nós incluímos também esse olhar e essa visão sistêmicas. Rapidinho aqui, porque o doutor Desir já chegou. Eu já vi aqui, mas nós temos mais um tempinho. Aqui, como eu disse para vocês, Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Esse é o juramento de Hipócrates que nós fazemos quando recebemos nosso diploma de médicos.
Andaram o melhor remédio para o homem. Tem só 400 anos antes de Cristo, 2.400 anos, portanto. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Vejam só. Tudo acontece conforme a natureza. Vejam que sabedoria desse espírito iluminado, considerado o pai da medicina. Hipócrates dizia que existem 3 formas de cura: o vis medicatrix naturale, o similibus curanto e o contrarius curanto. Isso dizia já Hipócrates. O vis medicatrix naturale, nós conhecemos muito bem. É o próprio corpo se curando com seus mecanismos. Obviamente, se o seu sistema imunológico está melhor, não é? Está bem, ele vai ter uma cura mais rápida. Mas nós sabemos que grande parte das doenças que nós temos são curadas pelo próprio corpo. O corpo tem mecanismos de se autocurar. Então, Hipócrates já dizia que essa é uma via de cura muito importante. A segunda Hipócrates, o similia similibus curanto, é a homeopatia, é a medicina do similar, é a busca de um medicamento que, depois de experimentado no homem são, provou ter os sintomas e as doenças que aquela pessoa, usando aquele remédio, vai poder se curar de uma forma energética. A homeopatia estimula a energia vital e o próprio organismo se libera, então, daquela doença. E o contrarius curanto, que é a medicina nossa ocidental mais conhecida, o anti-inflamatório, o antibiótico, a medicina que se desenvolveu muito a partir desse grande médico galeno, grego e também romano, não é? Que era médico, escritor, biólogo, neurocientista, anatomista. A partir de Galeno, nós podemos aprofundar muito na medicina, no conhecimento do ser humano. Ele é considerado o pai da medicina alopática, que nós conhecemos muito bem e precisamos muito dela, não é? E o pai da medicina homeopática é Samuel Hahnemann, um dos codificadores, inclusive, do espiritismo, não é? Um homem brilhante, um espírito muito evoluído, desde jovem, autodidata, falava inúmeros idiomas e se formou médico na Alemanha. Alguns dos princípios da homeopatia estão aqui. Mas nós temos outras formas de medicina e de cura, que eu achei importante trazer aqui também. Uma delas é da medicina chinesa. Uma medicina que dizem que tem mais de 2.000 anos, mas há quem diga que os princípios da medicina chinesa têm mais de 5.000 anos. Portanto, é uma medicina que não adianta a gente dizer que ela não é científica, embora existam inúmeros trabalhos científicos mostrando o seu potencial de cura. Uma medicina que se desenvolveu e que está presente em todo o mundo. Nós conhecemos através da acupuntura, mas ela tem outras práticas que também ajudam muito o ser humano. A medicina chinesa fala que existe um equilíbrio e um desequilíbrio das nossas energias. E esse Qi é restabelecido pelo equilíbrio das forças opostas, o Yin e o Yang. E várias outras coisas interessantíssimas desta medicina. Portanto, eu quis trazer um pouquinho para vocês aqui. Aqui essa imagem me chama a atenção, me parece que ela traz um pouco essa dimensão transdimensional e transpessoal, não é? E transgeracional da nossa condição humana. Voltando então aqui, Emmanuel, que a saúde é a harmonia da alma. Portanto, meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje.
Eu sei que talvez depois de uma palestra assim a gente fique com mais dúvida do que com certezas e soluções. É muito importante nós aceitarmos e acolhermos aquilo que a vida está nos trazendo, não enquanto um destino que nós tenhamos, que não tenhamos que lutar contra ele. Não é verdade que nós não podemos mudar até uma programação. Nós sabemos que podemos, até mesmo a programação genética. Hoje nós temos os estudos da chamada epigenética e nós sabemos que é possível até mudar o genoma, a configuração, a expressão dos genes. É claro, se Jesus já mostrou esse poder de cura a partir da fé, nós não podemos duvidar e não se trata de simplesmente nos aceitarmos sem procurar ajuda, sem lutar para que aquilo possa resolver, mas diante daquele sintoma e daquela doença, vamos lá para o nosso eu observador, para o nosso eu superior e vamos buscar naquele momento qual é o ensinamento, qual é a lição que essa doença e esse sintoma está nos trazendo e agradecer pela oportunidade que essa doença, esse sintoma está nos trazendo para sermos pessoas melhores, porque este é o propósito final nosso. Irmos de volta à casa do Pai, voltarmos a ser essa luz de onde nós viemos. Vou pedir para vocês então fecharem os olhos um minutinho e nós vamos fazer um pequeno momento de conexão conosco mesmos, de conexão com a nossa alma, buscando trazer esta harmonia da alma, que segundo Emmanuel é a condição para a saúde, e aqui pensando a saúde do corpo, mas a saúde também da alma, do espírito. Vamos respirar entrando em contato com este campo de harmonia, como se nós nesse momento pudéssemos ser também desdobrados, eus observadores de nós mesmos. Aquele eu que observa aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está nos trazendo aqui nessa casa de tratamentos, de curas, nessa casa de amor. Vamos olhar para este eu que nos trouxe até aqui, mesmo que seja um eu que neste momento se mostra adoecido, que tem medo, que quer sair deste lugar, mas neste momento, experimente acolher este eu, essa doença e esse sintoma. Como se você dissesse para este eu, está tudo bem, eu estou aqui. E eu não sou esse corpo doente, mas eu acolho essa doença e o impacto dela no meu corpo. E eu me conecto neste momento com essa força maior, com essa harmonia da nossa alma e com essa certeza de que somos filhos de Deus, num processo evolutivo. E que neste momento o nosso processo passa por essa doença, por esse sintoma, mas passa também por essa cura profunda. Que nós possamos assumir então não só esse acolhimento, mas essa responsabilidade sobre a nossa saúde, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nós possamos nos aproximar mais da nossa alma, da nossa essência luminosa.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na mínima tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.